Carvalho. Quatro horas e 49 na capital amazonense. Chegamos de volta aqui para a atualização. Ano eleitoral, mês até 5 de agosto para as convenções, para oficializar algumas candidaturas. O corre-corre, Rosiane Carvalho nas apurações, telefone que não para. Rose, para nos atender. Boa tarde para você, Rose. Pois é, não para, e a notícia ela não para de ser atualizada. É um momento que a gente gosta, né, Thaís? Vamos confessar que é uma agitação que a gente acaba curtindo bastante. E hoje nós estamos aqui na atenção desorada. Estamos a 1h, 2 horas de conhecer dois vices de duas das principais chapas da disputa da eleição de 2024 para a Prefeitura de Manaus. O Roberto Cidade convocou a imprensa para uma coletiva lá no Vieira Alves, daqui a pouco às 5h30, portanto daqui a 1h30, e que ele vai anunciar quem será o vice dele, né, nessa eleição de 2024. Também depois. Isso, daqui a pouquinho. E a gente vai já falar disso. O AMUN também, às 19 horas, lá no SESI, Clube do Trabalhador, na Zona Leste, vai anunciar também seu vice. Fez até uma brincadeira que ajudou a circular a informação também, que tem essa pegada na divulgação do AMUN. Depois a gente fala um pouquinho também que ele disse que era um chá revelação, se ia ser menino ou menina, homem ou mulher, o vice dele. Bom, a gente tem algumas informações de bastidores para compartilhar com os nossos ouvintes, mas antes disso a gente precisa falar de uma agenda importantíssima que ocorreu na cidade de Manaus hoje, que foi a vinda da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia. Esteve no TRE, teve uma reunião com os membros do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, falou sobre a eleição e sobre a situação da seca, como resolver questões de sessões eleitorais, locais de votação que ficam isolados durante a seca. E fez uma promessa ali, um aceno de reforço na questão das Forças Armadas, de apoio logístico, de helicópteros, recursos que tornam a eleição no Amazonas muito mais complicada na questão de logística, mas também muito mais cara. E aí a conversa foi neste sentido. E a ministra Carmen Lúcia também esteve no Parque das Tribos, que é o maior bairro urbano de população indígena no país, fica ali na zona oeste de Manaus, e a gente tem alguns áudios para compartilhar com os nossos ouvintes sobre essa visita da ministra Carmen Lúcia lá no Parque das Tribos. Isso. E eu sei que há todas as dificuldades na vida, e os senhores muito mais, por obstáculos, impedimentos, sacrifícios, todo tipo de injusto que foi imposto historicamente para que os senhores pudessem ser felizes como foram, e que a gente quer acreditar que haverá o tempo que os senhores continuarão a ser. Portanto, eu venho aqui hoje trazer uma palavra como cidadã, como magistrada, especialmente como juíza eleitoral brasileira, há 60 dias praticamente das eleições municipais, para dizer que nós somos todos juntos responsáveis para que nós tenhamos os direitos de todos respeitados, os direitos que são assegurados hoje aos povos originários pela Constituição brasileira e que precisa de ser efetivado, e é por isso que o Poder Judiciário atua e há de atuar cada vez mais, no sentido de que todos os senhores têm os direitos devidamente assegurados. Neste tempo de eleições democráticas, a participação de todos, livre, tranquila, transparente, com lisura, é essencial, porque é pela eleição democrática que nós conseguimos a transformação daquilo que precisa ser mudado, para a gente superar um estado de coisas que é, muitas vezes, como foi dito aqui, de injustiças. Mas nós queremos que seja um estado de justiça para todos. Ser recebida aqui, cacique, por todos os senhores é um motivo de agradecimento e de honra. Para mim, para o Tribunal Regional Eleitoral, para todos os brasileiros que são o resultado da cultura que os senhores é que começaram nessas terras brasileiras. Por isso, muito obrigada por tudo que os senhores fizeram e fazem, pelo exemplo, e que seja mesmo um tempo daqui para frente que a gente, depois de uma eleição em que nós estávamos separados pela pandemia, depois de uma eleição que nós estávamos separados por ódios que nem eram nossos, que nós tenhamos agora uma eleição de união
para que seja uma festa democrática com alegria de todos nós, por todos nós. Muito obrigada por ter sido recebida, muito obrigada pelos senhores e por tudo que fazem. Obrigada. E vamos ouvir o cacique do Parque das Tribos, Ismael Munduruku, também. Vamos chamar aqui para perto de mim Daniele Baré, onde ela está, advogada. Daniele Baré, que lutou tanto por essa comunidade. Vou chamar para falar aqui junto comigo a Wanda, o Toto, vem para cá. Chama Cláudio. Doutor Israel Munduruku, por favor. Por que eu chamo essas pessoas, Excelência? Porque se eu chamar todas as mãos que construíram o Parque das Tribos, não caberão aqui nessa maloca. Foi construído com muitas mãos, com muita luta, com muita guerra. Nós somos um povo que faz festa, mas somos um povo preparado para fazer guerra também. Mas nós não queremos ela. Nós não preferimos a guerra, nós preferimos a festa. E por isso hoje para nós é um dia de festa. Dizer novamente como é importante a sua presença. Sinta o carinho do Parque das Tribos. Sinta esse calor das pessoas do Parque das Tribos. Quero dizer à senhora que por muitos anos a população indígena tem sido massacrada. A população indígena do nosso país, ela tem sido apagada, ela tem sido perseguida. As pessoas olham para nós. Você é indígena? Você é índio como mais comum? Mas você mora aqui na cidade, mas você aqui na universidade, mas você não é índio, o que você faz aqui na universidade? Tu não deveria estar pescando? Quantas vezes eu ouvi isso na universidade? Eu que fui estudar já era adolescente. Como é sofrido, doutora? Como é sofrido a trajetória de resistência e de luta dos povos indígenas. Com tantos anos em que nós estamos lutando por algo que já era nosso. Nós não queremos nada de ninguém, mas nós queremos ter o direito de ter o que é nosso. Nós queremos ter o direito de retornar à nossa terra. Nós queremos ter o direito e o reconhecimento dessa nossa nação representada pelo Judiciário, pelo Parlamento Nacional. Nós somos uma comunidade que tem um reconhecimento como bairro indígena, o primeiro do país, feito por uma prefeitura, não feito por um governo do Estado, e ainda não reconhecido, mas hoje sim, reconhecido através da senhora. O Parque das Tribos hoje reconhecido nacionalmente. E por isso nós fazemos festa. Por isso nós fazemos festas e somos fazer ainda muita festa. A senhora vai presenciar muita festa aqui antes de sair. Então, novamente, muito obrigado. E a senhora agora vai assistir apresentações culturais da nossa comunidade. Muito bem, essa aí foi a fala da ministra Carmen Lúcia e também do Ismael Munduruku. A gente tinha um áudio da Wanda e Toto, que é um nome importante também desse fortalecimento do Parque das Tribos. É uma luta de povos indígenas, não é de hoje. Eles já passaram por muitas ordens judiciais de desocupação daquela área que eles conseguiram ali próximo ao Igarapé do Tarumã.
reconstituir suas vidas, né? Tentar se fortalecer por meio da proximidade, da convivência com várias etnias, Thaís, mais de 35 etnias de todo o estado do Amazonas e até etnias de outras localidades, né? Que não necessariamente estão no estado do Amazonas. Bom, e sobrevivendo, né, com uma série de desestruturas durante a pandemia, isso ficou muito evidente, né, porque eram o local que não tinha nenhum tipo de aceno, né, de estrutura urbana, né, do poder público. Eles sofreram bastante com o adoecimento, sem poder ter tratamento como indígenas, porque o contexto do governo federal nega pessoas indígenas em contexto urbano o atendimento especializado, né, dos DCEIs, os acompanhamentos todos. E os órgãos do governo do estado, da prefeitura, não os reconheciam também como indígenas, né? E, enfim, a Wanda e todo por isso é um nome que se destacou porque juntou com uma série de outros indígenas que tinham formação na área da saúde e fizeram um próprio hospital de campanha lá com doações e atenderam aquelas pessoas. Bom, a ida da ministra Carmen Lúcia, como os próprios indígenas colocam, ela é muito simbólica, muito importante. Não foi feito um anúncio efetivo, há uma organização de Constituição Federal, de livros a respeito da legislação brasileira para o conhecimento dos povos indígenas nas línguas deles. O Parque das Tribos, há pessoas ali que estão ajudando nessa tradução, mas o mais importante na leitura deles é que a presença de uma autoridade, né, de uma ministra de uma corte como a mais alta corte do judiciário, que é o STF, ela está ali representando o TSE também, ela confirma a presença e valida a presença desses indígenas institucionalmente. Ela dá um exemplo para outras instituições, inclusive as locais, né, que sistematicamente negam a presença desses indígenas ali. Então, isso é muito importante. Você vê na fala emocionada do cacique, que aquilo ali foi conquistado com muita luta, com muita guerra. Eles são um povo de festa, mas eles também sabem fazer guerra, e essas guerras são feitas em defesa, na verdade, porque nós é que estamos constantemente em guerra contra eles. Então, a justiça eleitoral, ela acaba validando a importância dessas pessoas como cidadãos, né? E já é de algum tempo que a Justiça Eleitoral leva o direito, o acesso ao voto, mas precisa que toda uma outra estrutura também chegue para que essas pessoas não fiquem vulneráveis e vítimas do que é feito paralelamente pelos políticos para ganhar a eleição, que são usadas e não ouvem os pleitos dessas pessoas depois que se elegem. Bom, acho que esse é o contexto, é importante essa visita da ministra Carmen Lúcia. Rose, mas a gente tem aí esses nomes que você deixou para a expectativa. Temos algumas especulações desses vices, tanto de Roberto Cidade quanto de Amon Mandel. Tem, né? Nos bastidores, os nomes que a gente percebia depois da briga, que não houve como se refazer num palanque só, né, do racha no grupo do governador Wilson Lima entre Alberto Neto, PL, União Brasil, que insistiu no Roberto Cidade. Como não houve essa fusão, o Alberto Neto já anunciou por meio do presidente Bolsonaro a sua vice, né? Então, ficou ali em torno do Roberto Cidade, esses dias, o nome da deputada estadual Alessandra Campelo, um nome tido como forte. Ela é alguém que se joga, se empenha muito na campanha, é o nome de uma mulher também, isso agregaria uma força para o Roberto Cidade. Tem o nome do deputado estadual João Luiz, que é do Republicanos, então ele tem uma força também da bancada evangélica, das igrejas, exatamente, mas eu penso que emperrou na liderança maior do Republicanos, que é o Silas Câmara, um deputado federal, que na semana retrasada deu uma fala pública dizendo que o governador Wilson Lima era o melhor governador da história, mas na semana passada, na convenção sábado, que teve do Matheus Assayag em Parintins, já fez queixas em relação ao governo Wilson Lima, de ser um governo que pressiona muito, deu outras conotações políticas ao governo Wilson Lima. Então, o clima não está fácil para ali. Eu tentei falar com o deputado Silas Câmara hoje, ele ainda não me respondeu sobre a definição. Havia dito que só definiria no dia 5 de agosto. Bom, e aí tem um terceiro nome, que eu penso que ele próprio já falou numa perspectiva de vice, de pré-candidato a vice também,
que é o Coronel Menezes. E esse, inclusive, eu mandei mensagem há pouco para ele, me respondeu o seu motorista, dizendo que ele está numa reunião a portas fechadas e não pode atender, deixou o telefone no carro. Reunião a portas fechadas, prestes a começar essa coletiva, já deixa todo mundo numa expectativa. Indícios. Mas são esses 3 nomes aí. Já no caso do Amon, Thaís, os nomes que estavam circulando inicialmente era da juíza Maria Eunice, o Ricardo Nicolau, do Solidariedade, que eu acho que nem está no Solidariedade mais nesse momento. Preciso até confirmar o partido dele, mas enfim. O Ricardo Nicolau, que é um ex-deputado estadual da SAMEL, né? E a Nancy Segadilha e também o deputado estadual João Luiz. Você vê como Republicanos circula como uma peça ali que pode convergir para vários locais. Ele também é cotado, João Luiz, e Republicanos, para uma composição lá com o Davi Almeida. Bom, o Ricardo Chaves está me dizendo que o Nicolau está afiliado ao PSDB, né? Seria uma chapa puro sangue, portanto, do Amon, né? Porque está na mesma federação com o Cidadania. Dito alguma coisa que não seria alguém que já é do meio, que já não é político? Então, pois é. Não é dúvida. Essas são as questões que são contra esse nome todo. Eu falei com Paulo Castro, que é o marqueteiro do Amon, né, nessa eleição. E ele disse que o nome deve sair dessas 4 opções aí, mas considerando assim o filtro que você colocou, a gente pode fazer o descarte de alguns, né? Bom, e aí o Paulo Castro me deu essa frase que vai ser algo que vai ser, o anúncio vai ser histórico, as pessoas vão se impactar e elas vão lembrar da frase do Caprichoso, que vai ficar marcada na história da tua memória. Então, foi isso que ele me colocou. Rose, então a gente vai acompanhar muito esses bastidores. Hoje a gente tem algumas confirmações, amanhã com certeza noticiário quentíssimo com relação a essa corrida eleitoral. O Reinaldo Azevedo está... Só para dizer que nos outros campos ainda está tudo indefinido, acabei de pegar umas informações com outras fontes aqui, seguindo os protocolos históricos, deve ficar tudo para os 47 do segundo tempo. Já conta com os acréscimos, com toda certeza. Então a gente volta a conversar amanhã. Rosiane, Reinaldo Azevedo já está aqui na Passarela do Rádio.